em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Assim encontramos registrado o seguinte, versículo 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Senhor, nos abençoe com graça e sabedoria e nos conduza na meditação da Tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, eu gostaria de refletir algumas questões à luz desse texto, nos preparando para a celebração do sacramento da Santa Ceia. E nessa reflexão, eu gostaria de apresentar à igreja algumas frases, alguns pensamentos, algumas falas que foram pronunciadas por alguns homens famosos na hora da morte. Algumas testemunhas presentes tiveram o cuidado de registrar algumas expressões, algumas falas pronunciadas por aqueles que agonizavam, que já estavam nesse processo de deixar este mundo para partir para a eternidade. Voltaire, um famoso zombador da palavra de Deus, teve um fim terrível. Sua enfermeira, que o acompanhara nas horas finais da sua vida, assim registrou: por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver um incrédulo morrer. Durante toda a noite, ele gritou, esbravejou e agonizou. Napoleão Bonaparte, um estadista, escreveu seu médico particular: o imperador morre solitário e abandonado. Sua luta de morte é terrível. Nietzsche, filósofo, pensador: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Para não ficarmos numa galeria tão tenebrosa, quero lembrar também John Wesley. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Agradecemos-te, Senhor, estas e todas as tuas misericórdias. Ele faz com que os seus servos descansem em paz. As nuvens destilam fartura. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Adormeceu no Senhor. Martinho Lutero,
Estou partindo e em breve vou render meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito, porque tu me remiste, tu, o Deus da verdade. Expirou e partiu. Mude, um grande príncipe dos pregadores. A terra recua, os céus se abrem, e eu descanso nos braços do Pai. Irmãs e irmãos, Deus está escrevendo uma belíssima história. A minha história, a sua história, Deus está escrevendo uma belíssima história. A história que Deus está escrevendo, ela tem início, ela caminha, ela tem inquietações, dúvidas, contradições, desafios, mas é uma história única. A história que Deus está escrevendo, a história que Deus está a escrever, é uma história única. E essa história única que Deus está a escrever tem como característico a dinamicidade da vida, porque a vida é dinâmica. Há uma energia presente na vida, há uma vivacidade que se expressa no rolo da caminhada minha e sua, nas vielas, na passarela da vida. Desvenda-se a minha e a sua vida, com começos, com fins, com ajustes, com viradas, com o playground da diversão e da alegria. Mas há cemitérios da dor, da tristeza, da saudade e da lembrança. Há confusões, resoluções, mas há uma conclusão. E a conclusão, nas palavras do sábio Salomão, é que nós experimentaremos a morte. Faz parte da caminhada da vida a experiência da morte. Alguém, que eu não sei quem, pesquisei na intenção de encontrar, não encontrei, mas alguém escreveu assim sobre a morte: a morte é a maior instituição democrática da terra. Ela não permite discriminação e não tolera nenhuma exceção. A taxa de mortalidade da raça humana é a mesma no mundo todo. Uma morte por pessoa. O livro dos Salmos, no Salmo 89, registra uma informação que não pode ser esquecida nem deixada de lado. O Salmo 89, em seu versículo 48: que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? O sábio Salomão, que escreve o livro de Eclesiastes, no capítulo 8 e no versículo 8, deixou assim também registrado: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja. Irmãs e irmãos, personagens da história morreram. Homens, mulheres da história morreram. A estatística atual nos coloca a seguinte situação: aproximadamente 2 pessoas morrem por segundo, 6.000 pessoas morrem por hora,
155 mil pessoas morrem todos os dias. 57 milhões de pessoas morrem a cada ano. E muitas são as tentativas. Muitas foram as tentativas. E muitos serão as tentativas de evitar o inevitável. De escapar do que é incapaz de ser evitado. A medicina, a estética, medicamentos, cirurgias, plásticas, dietas, nutricionistas, no máximo, nos dão uma certa qualidade de vida, mas nunca a inevitabilidade da morte. Bertrand Russell, um filósofo francês, nos colocou a seguinte questão. Afirmou que existem 3 medos básicos da morte: a morte em si, a hora da morte e o depois da morte. Irmãs e irmãos, desde o começo do mundo, que o homem luta e tenta escapar da morte. Muitas foram as tentativas. Steve Jobs, a cabeça pensante da Apple, estando com um câncer sem cura, prestes a morrer, foi convidado a falar em uma universidade, alguns jovens. E naquela ocasião aproveitou para falar de sua doença e da esperança de continuar vivendo. E assim ele deixou registrado: ninguém quer morrer, nem mesmo aqueles que aspiram a um lugar no céu querem morrer. Eles preferem continuar vivos. O texto que lemos nos coloca diante de uma mensagem poderosa de Deus. E sobre essa mensagem poderosa de Deus, eu quero dizer a você nessa noite que há um orvalho. Há o orvalho de Deus. E o orvalho de Deus é o único que nos livra da sepultura. O orvalho de Deus é o único que nos livra da morte. O orvalho de Deus é o único capaz de gerar em nós a vida que não se perde, a vida que não é destruída, a vida que se faz eterna em Cristo Jesus. Morremos ou não. O evangelista João, no capítulo 5 do seu evangelho, deixou registrado uma informação preciosa. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O evangelista João, tomado pelo Espírito de Deus, diz aos seus ouvintes: quem tem Cristo, quem tem Jesus, já passou, não passará, já passou da morte para a vida. Irmãs e irmãos, pense comigo o seguinte: nós estamos no prefácio dessa história. O que eu vivi ao longo desses meus 44 anos, o que o irmão viveu ao longo da idade que tem, é o prefácio. É apenas o prefácio de uma história que se iniciará. A morte é a primeira letra da primeira palavra do primeiro capítulo de uma nova história. A morte não é o fim. A morte não será o fim. A morte foi vencida na pessoa do Senhor Jesus. A morte tão somente é a primeira letra da primeira palavra do primeiro capítulo de uma história de vida que não mais terá fim.
Irmãs e irmãos, quando lemos o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 27, no versículo 64, nós encontramos as autoridades da época preocupadas porque lembraram que aquele embusteiro, das palavras deles, Mateus capítulo 27, no versículo 64, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. As autoridades lembraram que Jesus havia avisado que ao terceiro dia ressuscitaria. Então tomaram providências, selaram o sepulcro, colocaram soldados, porque na cabeça fechada deles, alguém poderia vir e roubar o corpo. Mas o que eles não esperavam, o que eles não imaginavam, é que o nosso Deus e Pai iria abalar aquele cemitério, iria abalar aquele sepulcro, iria abalar a morte. E nesse mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 5, você encontra uma informação preciosa. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. As mulheres foram de manhã, na intenção de preparar o corpo de Jesus. Surpreendidas foram, porque havia um anjo assentado sobre a pedra. A pedra havia sido rolada, estava de lado, o anjo sentado. Por que buscais aquele que é vivo dentre os mortos? E se você volta aos versículos 2 desse mesmo capítulo, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era de um relâmpago e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Que paradoxo! Aqueles que estavam vivos ficaram como mortos, e aquele que estava morto ressuscitou dos mortos e é vivo, Jesus o Senhor, e tomou as chaves da mão do diabo, tomou as chaves da mão da morte e tornou-se Senhor de vivos. E os evangelistas relatam de uma maneira fantástica e tremenda que Jesus foi acordado dos mortos, tornou a vida, ressuscitou, não como uma lembrança, não como apenas uma memória, mas ressuscitou fisicamente. Se você continua a leitura dos evangelhos, em especial em Lucas capítulo 24, você encontra as informações interessantes. De repente 2 estão a caminho de Emaús, um terceiro se coloca ao lado. Eles não reconhecem, até que chegam à casa e o pão é partido e eles reconhecem que era Jesus. A própria Maria, que está no jardim, olha para aquele que era o próprio Jesus e diz: se tu o levaste, dize-me aonde ele está, porque ela julgava que era o jardineiro, mas na verdade era o Senhor Jesus. Tomé então disse: eu só vou crer se colocar o dedo, se eu tocá-lo. E assim se fez, porque a ressurreição é uma verdade, não é uma mentira, não é uma balela. Jesus ressuscitou. O terremoto de Deus rompeu a morte, rompeu o sepulcro, rompeu a sepultura, e Jesus ressuscitou. Não é uma memória no nosso coração, não é uma lembrança de algo que existiu e aconteceu. Não. A promessa de Deus se cumpriu, irmãs e irmãos. A promessa de Deus se realizou, irmãs e irmãos. O túmulo está vazio. Uma força imortal tomou conta e ressuscitou Jesus. Por isso eu digo, nós estamos no prefácio dessa história. Mas agora, a pergunta que vos faço
é a seguinte: como vamos e com quem vamos enfrentar a morte? Com quem vamos e como vamos enfrentar a morte? O Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Com quem ou como vamos enfrentar a morte? Você acredita em Jesus? Você acredita que Ele ressuscitou? Você tem Jesus como uma história, como uma lembrança, como um Jesus histórico, ou como o Senhor da sua vida? Como aquele que ressuscitou dentre os mortos, assentado está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e que vela pelas nossas vidas, e que nos aguarda. Porque se você acredita em Jesus, e você tem Jesus não como uma memória, não como uma lembrança, mas como o Senhor da sua vida, você não morrerá. Porque Jesus tem a solução do seu túmulo. Jesus tem a solução da sua sepultura. Jesus tem a solução para a sua morte. Tem uma cena daquele filme que foi muito badalado, muito comentado. Deus não está morto. Que me chama muita atenção. O professor sai e é atropelado. E ele está ali agonizando. E o pastor e o missionário chegam. E uma conversa se estabelece. E o missionário logo diz: ele não tem muito tempo. Os seus pulmões estão se encharcando de sangue. E o pastor então conversa com ele. Ele era ateu. Bombardeava o coração dos seus alunos para que defendessem a tese e vivessem essa tese que Deus era uma grande mentira. Mas na verdade aquele homem agonizava. E era um momento importante. E o pastor olha para ele e o convida a aceitar Jesus. Mas a frase que me chama muita atenção nesse encontro é quando o pastor volta-se para ele e diz: daqui a alguns instantes você saberá mais do céu do que qualquer um de nós que aqui está. Eu estava assistindo uma palestra essa semana do Max Lucado, e ele na palestra relatava uma carta, um e-mail que foi enviado a ele de um amigo. E a carta conta a seguinte história: o relato da tia Wanda, de 96 anos. Sabe, Max, mais ou menos um ano você não conseguiria acompanhar a tia Wanda. Ela tinha muita energia, ela tinha muita vivacidade. Mas Max, há poucos dias ela começou a ter dificuldade para respirar. E ela foi ao médico. E havia um caroço em seu peito, um câncer. 96 anos de idade, não tinha muito o que fazer. Nos 3 últimos dias de sua vida, Max, a dor era tanta que lhe aplicaram morfina. E ela entrou num estado de quase inconsciência. Mas Max, hoje, ele dizia: eu estava ao seu lado, quando de repente, ela abriu os olhos. Os seus olhos se abriram. E ela passou a conversar. E na sua conversa, ela conversava com a sua mãe. Ela conversava com a sua melhor amiga. Conversava com o seu irmão, que quando crianças, ela chamava de garotos.
E de repente, Max, ela puxou as pernas e começou a rir, mas uma gargalhada tão gostosa, uma risada tão alegre, tão feliz. E começou a dizer: eu não acredito, garotos, meu Deus, eu não acredito. E aí, Max, ela tomou o seu último fôlego, rindo, e partiu. Max, mal posso esperar para ver o que ela viu. Mas uma coisa eu sei, foi glorioso. Irmãs e irmãos, antes de partir, estaremos rindo, estaremos em paz, se você está em Cristo, se você está com Cristo, aquele que derrotou a sua própria morte, Ele derrotará a nossa morte também. E agora faz sentido quando lemos o Salmo 23, no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Estar com Jesus na hora da partida é sorrir para a eternidade, é dormir em paz, é descansar no Senhor. Estar com Jesus não é entrar em agonia, nem tampouco em desespero. Porque se você confia em Jesus, você tem um Salvador. Você tem um pastor que virá para te levar para a eternidade. No relato de Voltaire, está registrado que enquanto ele agonizava, ele dizia para a enfermeira: o diabo está aqui, ele veio me buscar. Ele gritava isso constantemente. Tamanho foi o seu desespero, que ele pegou um pinico. Ele estava com muita febre, ele vomitava sangue. Ele pegou um pinico com fezes e urina. Ele tomou aquele pinico. Tamanha a sua agonia, e morreu com urina e com fezes saindo dos seus narizes, da sua boca. Antes de partir, como será? Rindo, em paz. Se você está em Cristo, o pastor e o Salvador virá te buscar, e Ele andará com você no vale da sombra da morte. Mas se você por alguma razão não confiar, não tiver Jesus como Senhor da sua vida, você enfrentará a morte por conta própria, o que é por demais perigoso. Porque nenhum pastor e nenhum Salvador virá te levar e te salvar para a eternidade. Mas você pode dizer hoje sim para Jesus. Hoje você pode dizer sim para Jesus, e você terá um Salvador, e você terá um pastor que te levará e caminhará com você no vale da sombra da morte. E o último dia da sua vida será o melhor de todos os dias passados nessa terra. Porque tudo o que passarmos até esse momento será apenas o prefácio. Porque a história continuará. A questão é: com quem eu irei passar a eternidade? Winston Churchill, ministro inglês,
planejou o seu funeral. E ele deixou prescrito e escrito o que ele queria. E ele então decidiu que o seu corpo seria velado na Catedral de São Paulo. E ele queria 2 músicas. A primeira música seria Retiro. Uma música que é cantada ao final do dia. Uma música fúnebre, pesada. E a segunda música que ele queria era a música Alvorada. Canção tocada para o começo do dia. Que música será cantada na hora da sua partida? A Sinfonia do Inferno ou as trombetas celestiais? O grande Alexandre o Grande, antes da sua morte, deixou 3 pedidos. Primeiro, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. Segundo, que fosse espalhado no caminho até o túmulo os seus tesouros, conquistados com prata, com ouro, com pedras preciosas. Que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos seus generais, intrigado com esse pedido, foi perguntar por quê. Porque ele achou pedidos tão insólitos, tão estranhos. E o grande Alexandre então respondeu: primeiro, quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura perante a morte. Segundo, quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados não permanecem e nem comigo irão. Terceiro, quero que minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Pense nisso. Com Jesus, cemitérios ficarão vazios. Com Jesus, o túmulo ficará vazio, porque Ele ressuscitou. Nós acordaremos. O orvalho de Deus, quando for derramado sobre a minha e a sua sepultura, frutificará e nos acordará, e com Cristo Jesus reinaremos eternamente. Nós acordaremos, nós seremos erguidos e viveremos pelos séculos dos séculos. O mesmo Deus, irmãs e irmãos, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus da morte, também há de te ressuscitar. O mesmo Deus que esvaziou o túmulo, há de esvaziar o teu túmulo também. O mesmo Deus que mandou um terremoto e abalou o cemitério, há de abalar o teu cemitério também. Porque Jesus ressuscitou. Não é vã a nossa pregação. Não é vã a nossa fé. A questão é: como e com quem iremos partir para a eternidade? Você pode hoje escolher por Jesus. E escolher Jesus é ter aquele que, nas palavras de João, em Apocalipse 1, versículo 18, e aquele que vive, estive morto,
Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Não temas e não te espantes, porque quem tem Jesus sorrir e parte para a eternidade com paz e não com desespero. Que Deus nos abençoe e nos faça entender que nós temos um Salvador, que nós temos um Senhor, que nós temos um pastor que quer nos socorrer e quer nos dar vida e vida eterna, em nome de Jesus. Quero convidar os presbíteros presentes que venham à frente. Quero também convidar os diáconos que possam nos auxiliar nesse momento de celebração da ceia do Senhor Jesus. Irmão Ismael, Miguel, Pedro. Derli também está aí? Tem algum irmão presbítero em disponibilidade que eu não estou enxergando? Que poderia... Irmão César, presbítero César. Irmão Eli, por gentileza. Chacho, pode nos ajudar, Chacho? Por gentileza. Esta mesa é a mesa do Senhor, é a mesa da comunhão. E o Deus da comunhão te chama para assentar-se à mesa, para partilhar do cálice e do pão. Esta mesa não é uma mesa sectária, não é uma mesa presbiteriana, é a mesa da comunhão. Vinde todos em plena comunhão. Assente-se à mesa, partilhe do pão, beba do cálice e faça em memória daquele que venceu a morte e ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Amém. E que nos convida de uma maneira tão gentil, tão suave, porque a palavra diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esta é a hora e este é o momento de examinar-se e de comer do pão e de beber do cálice, até o dia em que beberemos novo nos céus. A nossa pátria está nos céus. Nós não somos desse mundo, somos peregrinos e caminhamos na perspectiva da eternidade. E não temos medo da morte, porque ela não mais existe para os salvos em Cristo Jesus. Quem já experimentou a cruz de Cristo Jesus tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu quero convidar o presbítero Karnoski para nos conduzir a Deus nessa oração, orando, e nessa oração, orando por nós e agradecendo a Deus por esse momento tão importante na história da igreja. O sacrifício de Jesus e o partilhar da mesa do Senhor como uma proclamação de fé, o anunciar que Ele é vivo e que Ele há de voltar para buscar a cada um de nós. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Pai, por esse grande privilégio que o Senhor nos dá, de Te louvarmos, Pai, de estarmos aqui hoje, partilhando, Pai,
do pão e do vinho, como o pastor falou, Pai, relembrando aquilo que está nas tuas sagradas escrituras, Pai. E que ao comer, Pai, possamos nos examinar e ao beber também, Pai, sobre a nossa consciência, pedindo perdão, porque o Senhor é um Senhor de misericórdia, que nos assiste a cada momento, a cada instante, Pai, para que possamos fazer, Senhor, sem tomar consciência para si, mas com o perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Prepara os nossos corações, Pai, para que possamos receber do pão e do vinho, Pai, que é a Tua palavra sendo cumprida na Tua igreja, Senhor. Nos ensina a cada dia, Senhor, dando esse privilégio de poder partilhar, Pai, a igreja viva nessa terra. É em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço. Amém. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, entregue às autoridades, a palavra diz que Ele chamou os seus discípulos para participarem de uma celebração, e enquanto comiam, a palavra diz que Ele tomou o pão, Ele o abençoou e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo partido em favor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e assim disse: esse é o cálice da nova aliança, meu sangue derramado em favor de vós para a remissão de pecados. Tomai e bebei. Essa mesa é a mesa da comunhão, e todos os irmãos que estão em plena comunhão são convidados a participarem desse momento. Obrigado, irmão Tamiro. A participarem desse momento. À medida que os irmãos forem levando, eu apenas pedir assim: o pão, coma; o cálice, aguarde. Tomaremos o cálice juntos na noite de hoje, tá bom? Os irmãos podem servir aqui em cima, a igreja. O pão, coma; o cálice, aguarde. Acho que não tem nenhuma criança, nenhum pré-adolescente aí agora, né? Tem algum pré-adolescente? Rafael e o Vini, ajudem aqui, por favor, a recolher. Para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
já serviram podem retornar. Alguém foi esquecido na distribuição do pão, ali na galeria? Os irmãos que já serviram podem retornar? Se alguém foi esquecido, dê um sinal. Você vai ser atendido com pão, com cálice. Colocar em pé, irmãs e irmãos. Como eu dizia, naquela noite tão especial para o Senhor Jesus, Ele reuniu os seus amigos, não servos. Em um dado momento Ele falou: não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-os de amigos. E na condição de amigos nós estamos hoje, para partilhar da mesa do Senhor. Bebamos em memória do Senhor Jesus. Eu gostaria de cantar aquele canto que fala da graça, o último que vocês cantaram. Permaneça em pé. Os meninos vão recolher os cálices, e eu gostaria que a gente cantasse para finalizar o nosso culto. O último falava da graça. Salvador me resgatou.
hora da partida, o que mais me impacta é aquele feito pelo Filho de Deus na cruz. De maneira muito simples, ele diz: tetelestai, está consumado. A obra está completa. A salvação está garantida. Eu morro, mas ao terceiro dia eu ressuscito. E aqueles que comigo estão ressuscitarão e reinarão e comigo viverão. Essa é a maior esperança e expectativa que temos. O cemitério, seja onde for, não é a tua morada definitiva. O céu é a tua morada definitiva, de onde aguardamos a volta majestosa, triunfante de Jesus. E Ele há de voltar. Ele há de voltar para buscar a cada um de nós. Mas para estar lá é preciso de preparo. Você está preparado? Você está preparado para encontrar-se com o teu Senhor? A hora é agora. Agora é o momento. O orvalho de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou e que chamou e que acordou Jesus dos mortos está aqui. E Ele é poderoso para te restaurar. Ele é poderoso para te salvar e para garantir a eternidade. Senhor, nós queremos te dar graças e queremos te bendizer por tão majestosa, maravilhosa graça em Cristo Jesus. Obrigado pela salvação. Obrigado pela vida eterna. Obrigado porque nós temos a mansão celestial. E quando esta casa terrena se desfizer, nós temos da parte do Senhor um edifício não construído por mãos humanas, mas eterno nos céus. Oh Deus, estamos apenas no prefácio dessa história. A história eterna nos aguarda. A história eterna, escrita por Tu mesmo, nos aguarda. E que bom será, e como bom será estar com o Senhor. Os nossos olhos se fecharão para este mundo, mas abertos estarão para a eternidade. E lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá mais morte, porque as primeiras coisas terão passado. O mar já não mais existirá, separação alguma, e nós nos reencontraremos com aqueles que já estão na eternidade, e juntos celebraremos um culto eterno, uma celebração que não mais terá fim. E a nossa leve e momentânea tribulação tem produzido eterno peso de glória. Ah, como será bom estar nos céus com o Senhor. Essa é a nossa esperança e a nossa certeza. Leva-nos na Tua paz e gera em nós o desejo, esse querer, o querer de Jesus nas nossas vidas, para que a hora da nossa partida não seja uma hora de agonia, mas seja uma hora de sorrir para entrar na eternidade e viver com Cristo Jesus. Nos abençoe com graça, com misericórdia. Dá a cada um de nós uma semana abençoada, uma semana rica de experiências, uma semana vivida para o Senhor e para a glória do Teu nome. Leva-nos na Tua paz. E agora, irmãs e irmãos, que
que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, corpo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Uma semana na paz, uma noite abençoada. Vamos nos cumprimentar, vamos nos abraçar. Deus abençoe em nome de Jesus.